Vamos à nossa primeira videoaula sobre áreas de figuras planas. Nossa primeira de duas videoaulas falando de áreas. Vamos começar definindo o que é uma região poligonal. Bom, para definir regiões poligonais, usamos as regiões triangulares. Uma região triangular, também chamada de superfície triangular, é a união de segmentos cujas extremidades estão sobre os lados de um triângulo. Na primeira figura aqui abaixo, temos uma região triangular, ou seja, temos um triângulo e a união de segmentos que estão sobre os lados do triângulo. Então, todos esses segmentos, a união deles é uma região triangular. Agora, a região poligonal, também chamada de superfície poligonal, é a união finita de regiões triangulares. Igual no nosso caso aqui, temos uma região poligonal que é a união de, vamos ver, 3, aqui também uma região triangular, enfim, temos 3, 4, 5, temos 5 regiões triangulares. E a união dessas 5 é um número finito, não é isso? Então, uma união finita de regiões triangulares forma uma região poligonal. No nosso caso, temos 5 regiões triangulares unidas, formando essa região poligonal abaixo. Então, vamos calcular a área dessas regiões poligonais. Primeiro, vamos definir o que é os axiomas de área, né, para depois calcular as áreas. Uma primeira observação é que, em geral, não usamos essa definição de região poligonal, região triangular, de um modo muito rigoroso. Por exemplo, quando a gente diz a área de um quadrado, a gente definiu o quadrado como sendo só a borda do polígono, ou melhor, sendo o polígono, então é só a borda, ou melhor, só a fronteira. Mas, quando a gente fala área do quadrado, já queremos dizer que é a área da região poligonal cuja fronteira é o quadrado, então engloba também o interior, certo? Ou seja, sempre que vamos nos referir à área de uma região poligonal, às vezes nos referimos como a área do polígono, mas o polígono é definido como a fronteira, mas usamos esse modo de falar. Todos os livros usam, nós vamos usar também. Passamos aos axiomas de área. Temos 4 axiomas. O primeiro diz que a toda região poligonal corresponde um número maior que 0, chamado a área da região. Então, toda região poligonal é possível calcular a área. É possível obter a área. E o segundo axioma diz que, se uma região poligonal é a união de 2 ou mais regiões poligonais, que 2 a 2 não têm pontos interiores comuns, então a sua área é a soma das áreas daquelas regiões. Então, temos, igual na figura dos slides anteriores, temos uma região poligonal dividida em vários triângulos. O que esse axioma S2 diz é que a área é a soma daqueles triângulos. Voltando aqui à figura, então, para obter a área de uma região poligonal, eu posso simplesmente somar a área de cada um desses 5 regiões poligonais, porque elas não têm ponto interior comum. Agora, o terceiro axioma diz que a área da superfície de um quadrado é o quadrado da medida dos lados. Portanto, se temos um quadrado e a medida do lado desse quadrado é um valor, um número A, então a medida da área da superfície dessa região poligonal é A ao quadrado. E o último axioma diz que regiões triangulares limitadas por triângulos congruentes têm áreas iguais. Há algumas variações, dependendo do livro. Por exemplo, há livros que preferem
como o livro, acho que do João Lucas, que está na nossa referência, prefere trocar esse axioma S3 por um retângulo. Ele define a área de um retângulo como sendo a base vezes a altura, certo? Assume como hipótese, ou seja, é um axioma, ou também chamado de postulado, certo? Nós vamos usar esses axiomas. Eles são usados no livro do Cedérgio. O Cedérgio não coloca esse S1 e nem S4, mas usa ele nas demonstrações, e outros livros colocam esses axiomas a mais, certo? Então, provavelmente o livro do Cedérgio usou, mas esqueceu para completar a teoria, faltava esses dois. Mas, enfim, há variações, dependendo do livro que vocês olhem, há variações com os axiomas escolhidos, mas o que importa é vocês lembrarem também que, a partir de alguns axiomas, se pode provar a área de várias figuras planas. No caso, as mais conhecidas na geometria. Então, a partir desses 4 axiomas, é possível determinar a área de várias regiões poligonais, que é o que vamos fazer. Vamos aos teoremas que provam a área de cada uma dessas regiões poligonais mais conhecidas na geometria. Seguindo a ordem do livro do Cedérgio, está exatamente igual, está lá no capítulo, na parte final do livro, certo? Tem uma aula sobre área de figuras planas. Então, na área de um retângulo, como obter? A área de um triângulo é o produto da base pela altura. Temos como demonstrar isso a partir dos axiomas do slide anterior. Vamos fazer essa demonstração. Temos aqui um triângulo, ou melhor, o retângulo de lado B e do outro lado mediar, e vamos obter a área desse retângulo usando a área do quadrado. Primeira observação. É possível, né, fazer essa figura de modo que temos aqui 2 vezes o retângulo, aqui também é um retângulo, o mesmo retângulo, de lados A e B, e podemos completar ele e formar um quadrado de lado A ao quadrado e outro de lado B. Então, completando a figura desse modo, a gente sabe que a área do quadrado, pelo axioma 3, é A ao quadrado, e a área do outro quadrado é B ao quadrado. E na nossa figura temos o retângulo. Como esses 2 retângulos têm a mesma área, por quê? Quando os triângulos, né, o axioma S4 diz que quando eu divido em triângulos congruentes, eles têm a mesma área. Então, esse triângulo tem a mesma área desse, e esse outro triângulo de baixo tem a mesma área desse. Portanto, a área desses retângulos também vão ter a mesma, esses retângulos vão ter a mesma área. Então, temos aqui somando 2 vezes a área, né, vai ser igual à área do quadrado, que pelo axioma S3 é A mais B ao quadrado. E aqui estamos usando, voltando aqui ao axioma, do quadrado é o S3, e aquele que quando a gente divide, tem a união de regiões que não tem interior comum, é a soma das regiões, é o axioma S2. Voltando à nossa demonstração. Então, nessa primeira parte aqui, usamos o axioma S2, certo? E nessas partes da área do quadrado, usamos o axioma S3. Então, agora é resolver a equação, né, e cancelar aqui A ao quadrado com A ao quadrado, B ao quadrado, tem B ao quadrado do outro lado também. Aí fica 2, a área do retângulo igual a 2AB, então, dividindo por 2, obtemos que a área do retângulo é A vezes B, ou seja, é o produto dos lados, não é isso? Como queríamos provar. Então, temos a área do quadrado por axioma, provamos a área do retângulo. Vamos agora provar a área do paralelogramo.
A área do paralelogramo é igual ao produto da base pela altura. Como provar isso? Provar que a área produto da base pela altura, traçamos aqui, né, a altura, esse ponto aqui E e esse ponto F, e dividimos da seguinte forma. Provamos que esses triângulos ABE, então ABE, e o triângulo do outro lado, o triângulo DCF, vamos provar que eles são congruentes. Primeira coisa, AB e CD, então temos aqui AB e CD, são lados opostos de um paralelogramo, portanto, tem a mesma medida. E os lados AE e DF é a altura, AE e DF. Então, a altura também tem a mesma medida. Portanto, pelo caso cateto e hipotenusa, isso que é o caso especial de congruência do triângulo retângulo, concluímos que esses dois triângulos são congruentes. Portanto, pelo axioma S4, eles têm áreas iguais. Não é isso? E, novamente, usando o axioma S3, se eu chamar aqui de A1, não é isso? A2, A3, não é isso? Então, a área do paralelogramo, ele o paralelogramo é esse aqui, A, B, C, D. Não é isso? Então, a área do paralelogramo é A1 mais A2, mais A2, isso que é o triângulo, mais essa parte aqui cinzenta de A2, só que A1 é igual a 3, então é A3 mais A2. Porque por essa congruência dos triângulos, a gente concluiu que a área tem a mesma medida. Então, agora, essas duas áreas, A2 e A3, são um retângulo. E o retângulo a gente acabou de obter na demonstração anterior, que a área do retângulo é base vezes altura, que é o teorema 1. Então, A3 mais A2 é base vezes altura, que é a área do paralelogramo. Portanto, provamos que a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, já temos o quadrado por axioma, a área do retângulo no teorema 1, e esse teorema 2, temos a área do paralelogramo. Provamos já obtemos 3 áreas. Vamos obter a próxima, que é o triângulo. O triângulo, ele é igual, a área do triângulo é metade do produto da base pela altura. Temos aqui um triângulo, a base e a altura. Lembrando que, se eu tenho a altura relativa ao vértice A, igual na figura, então ela é o segmento que é perpendicular ao lado oposto e que passa por A. Vamos à demonstração da área do triângulo. Bom, a área do triângulo, então a gente traça as paralelas AD, aqui paralela ao lado BC, que é esse lado aqui de baixo, e traçamos CD de modo que ela seja paralela ao lado AB. Então, CD paralela a AB. E temos um paralelogramo. Além disso, vamos ver que o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDA. Então, AD é igual a BC, porque AD, esse lado, BC, por ser lados opostos de um paralelogramo. Temos também que AB tem a mesma medida, né? É congruente a CD, pelo mesmo motivo, são lados opostos de um paralelogramo. E, além disso, tem esse lado comum, que é o lado AC. Então, pelo caso lado, 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 temos que esses dois triângulos, esse triângulo de cinza,
e o triângulo em branco são congruentes, ou seja, a área deles são iguais, pelo axioma S4. Então, pelo axioma S4, temos que a área deles são iguais, e pelo axioma S3, ou melhor, S2, temos que a área do paralelogramo é a soma deles. Vou chamar novamente essa área de cinzento de S1, que é a que a gente quer saber. Vou chamar de AT, igual o livro chama aqui. AT. E vou chamar essa área em branco só de A. Então, pelo axioma S2, temos que... O axioma S2 implica que a área do paralelogramo, que o livro chama de AP, é igual a área do paralelogramo é base vezes altura. Ou melhor, vou voltar aqui na explicação mais detalhadamente. Por S2, AT mais A é igual à área do paralelogramo. A área do paralelogramo. E pelo axioma S3, isso. Temos, ou melhor, falei errado, S4, que é a área dos triângulos, né? Eu tenho que AT é igual a A. Porque diz que o axioma S4 diz que áreas delimitadas por triângulos congruentes são iguais. Portanto, eu tenho que 2 vezes a área do triângulo, juntando essas duas equações, é igual à área do paralelogramo. Com isso, obtemos essa igualdade. Por outro lado, agora usando o teorema anterior, que falamos da área do paralelogramo, que é o teorema... Vamos ver aqui o teorema do paralelogramo, era o teorema 2. Então, aqui usando o teorema 2, diz que a área do paralelogramo é base vezes altura. Portanto, a área do triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2. Agora, vamos falar da área do losango. A área do losango é igual a metade do produto das diagonais. Ou seja, na nossa figura, temos aqui a medida de C até A e temos a medida de D até B. Então, vamos provar que a área do paralelogramo é o produto dessas duas medidas dividido por 2. Como faremos isso? Temos aqui as demonstrações. Temos aqui a demonstração exatamente, todas as demonstrações estão exatamente como está no livro do CEDEJ. Temos o losango ABCD e as diagonais D maiúsculo e D minúsculo. Voltando à nossa figura, a diagonal BD divide o triângulo, ou melhor, o losango em dois triângulos. Então, pelo postulado de adição, que é o que chamamos de S3, voltar aos axiomas, temos aqui os axiomas, ou melhor, é o S2, né? Postulado de adição, que é a soma, que é a união de duas regiões, é a soma dessas áreas. Isso. A área dela é a soma da área de cada uma das regiões. Então, pelo axioma S2, temos que a área do losango é igual à área de cada um desses triângulos. A soma da área desses dois triângulos. A área do triângulo a gente já calculou, que é a diagonal menor, que é a base, vezes, agora, a diagonal maior sobre 2. Então, a diagonal maior sobre 2 é aqui a altura do triângulo, não é isso? E a mesma coisa para o triângulo de baixo. A diagonal menor
mais a diagonal maior, vezes a diagonal maior sobre 2, tudo isso dividido por 2, que é base vezes altura dividido por 2. Então, resolvendo essa equação, simplificando, obtemos que a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Na próxima videoaula, vamos continuar falando das áreas de mais figuras planas, das mais conhecidas.